Ilustres seguidores, bem-vindos ao Portal Militar, o seu canal de conteúdo militar. Neste vídeo faremos uma comparação militar entre Israel e Irã. Quando falamos de comparações militares entre duas nações, especificamente entre países com histórico de conflitos crescentes como Irã e Israel, é comum nos depararmos com análises superficiais. Mas quando falamos de forças militares no mundo real, a situação é bem mais complexa. Por isso, no vídeo de hoje, analisaremos não apenas os números brutos de cada lado, mas também as consequências de um possível conflito direto entre Irã e Israel. Para entender melhor as capacidades de cada lado, começaremos analisando o tamanho das forças armadas de ambos os países. Em termos pessoais, o Irã possui uma clara vantagem numérica, com mais de 60 mil combatentes em serviço ativo, além de uma reserva de aproximadamente 350 mil soldados. Já Israel, apesar de ter um contingente menor, com cerca de 170 mil militares em serviço ativo, conta com uma reserva bem mais robusta, composta por quase meio milhão de soldados prontos para serem mobilizados rapidamente. Quando falamos em blindado, veículos de combate, a situação muda um pouco. O Irã tem uma força estimada em 500 tanques de guerra, a maioria deles modelos mais antigos de origem soviética e norte-americana, como o T-72 e o M60, mas a quantidade não é tudo. Os blindados de Israel, como o Merkava Mark IV e Mark III, são muito mais modernos e contam com tecnologias de defesa ativa, como o sistema Trophy, que consegue interceptar mísseis e granada antes que atinjam os veículos. Isso confere uma vantagem tecnológica significativa aos israelenses, mesmo que em números absolutos eles possuem menos tanques em operações. Agora, se a disputa fosse apenas no ar, Israel sairia na frente com facilidade. O país conta com cerca de 350 aeronaves de combate, incluindo modelos de ponta como o F-15 e o F-16, ambos customizados com armamentos e sistemas eletrônicos israelenses. A estrela da Força Aérea Israelense, no entanto, é o F-35, um caça de quinta geração com tecnologia furtiva. O Irã, por outro lado, possui cerca de 300 aeronaves, a maioria bastante desatualizada, como o F-14 e o F-4 Phantom, ambos em operação desde a década de 1970, além de caças soviéticos mais antigos, como o MiG-29, entre outros. Ou seja, enquanto Israel tem supremacia tecnológica no ar, o Irã depende de aviões antigos e com capacidade operacional limitada. No mar, a vantagem numérica do Irã é ainda maior, com uma frota extensa de pequenas embarcações e submarinos. No entanto, essas embarcações não dão supremacia nos mares, porque elas são muito mais usadas em operações rápidas no Golfo Pérsico do que para confrontar em alto mar. Submarinos iranianos também são limitados em alcance e capacidade tecnológica, enquanto Israel, com menos navios, se apoia em sistemas avançados de navegação e combate. Quesito defesa aérea, Israel novamente se sobressai. O país possui sistemas sofisticados como o Iron Dome, projetado para interceptar foguetes e mísseis de curto alcance, e sistemas mais robustos como o Arrow e o Devastator, e os defendem contra mísseis balísticos. O Irã, por outro lado, depende de sistemas soviéticos mais antigos, como o S-200 e o S-300, além do Thor, para curta e média distância, porém onde o Irã realmente se destaca é o uso de mísseis balísticos e drones. O arsenal de mísseis iranianos é impressionante, com um número estimado de até 2 milhões de mísseis balísticos de longo alcance. O Irã possui capacidade de atingir alvos em Israel e causar grandes prejuízos. Além disso, os iranianos dispõem de milhares de drones de longo alcance como o Shahed, que foram usados pela Rússia no conflito com a Ucrânia. Essa capacidade de intervenção significa que em um conflito, o Irã poderia lançar uma chuva de mísseis e drones contra cidades e bases israelenses, causando um alto número de baixas civis e danos estruturais. Mas o que aconteceria em um conflito direto? Se o Irã fizesse fronteira com Israel, sua vantagem numérica em infantarias e blindados seria significativa. No entanto, a distância entre os países torna um combate direto inviável. Qualquer confronto seria baseado em ataques aéreos, mísseis e defesa antimísseis. Nesse contexto, Israel, com sua capacidade aérea e defesa superiores, teria condições de destruir as principais instalações militares do Irã e neutralizar boa parte do seu arsenal de mísseis e drones. Por outro lado, os iranianos ainda seriam capazes de lançar uma quantidade massiva de mísseis e drones, possivelmente sobrecarregando as defesas israelenses, causando destruição generalizada em áreas civis. Esse cenário seria catastrófico para ambos os lados. Embora Israel pudesse causar danos irreparáveis às instalações estratégicas iranianas, o Irã também infligiria um custo altíssimo em vidas e infraestrutura israelense, pois as forças de ambos os países são bem equiparadas. No final, um conflito entre Israel e Irã seria devastador
devastador, não apenas para os dois países, mas também para toda a região. A escalada de tensão poderia envolver outros países e o risco de um conflito maior seria muito real. Então, apesar das provocações de ambos os lados, uma guerra aberta é um cenário que todos esperam evitar. Se você gostou do vídeo, se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho para nos ajudar a continuar com o nosso trabalho.